Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Agora vocês vão escutar mais um relato de traição e esse foi bem assim cruel, digamos assim, para vocês terem uma noção. Foi um negócio, como vocês viram na capinha, muita maldade. Acho que também teve muita ingratidão, não é? Eu acho que tem pessoas que arriscam fazer o mal a pessoas que, digamos assim, são perigosas. É isso que eu estou percebendo com esse relato. É claro que não se deve fazer maldade contra ninguém, não é? Mas existem pessoas que são perigosas. E tem gente que arrisca, e vocês vão ver nesse relato. Depois a gente volta para concluirmos o nosso assunto de hoje. Assiste aí. Vamos para nosso relato de hoje, pessoal. Meu nome é Robert, tenho 50 anos. Sou filho de Bruce, um americano que já faleceu, e de Sofia, minha mãe brasileira que tem 75 anos. Fui das Forças Especiais e depois entrei para a CIA. Há 20 anos, abri uma empresa aqui no Brasil. Minha família pensa que sou um CEO de tecnologia e não sabe sobre o meu verdadeiro trabalho. Meu sócio e melhor amigo, Robin, também é da CIA. Nós dois casamos com brasileiras. Robin tem uma filha de 22 anos e eu tenho 3 filhos, gêmeas de 20 anos e um rapaz de 18. Vivo um casamento feliz há 22 anos, mas um segredo sombrio começava a se revelar. Certa noite, Robin me chamou para conversar. Ele parecia nervoso, os olhos marejados de preocupação. Ao sentar, ele disse que havia descoberto algo sobre sua esposa. Ela estava tendo um caso com um personal trainer, dono de uma academia, que tinha 25 anos. Ao ouvir isso, meu coração parou. Mas isso não era tudo. Ele revelou que minha esposa também tinha um amante, o irmão de 28 anos, um campeão de MMA. Fiquei em choque. A vida tranquila que conhecíamos estava desmoronando rapidamente. Robin e eu decidimos investigar mais profundamente. Através de contatos, conseguimos informações que nos deixaram ainda mais apavorados. Nossos amores e seus amantes estavam planejando algo terrível contra nós. Então, ficamos em alerta. As duas mulheres e seus amantes estavam construindo um plano para nos eliminar e ficar com tudo que temos. Nós não podíamos acreditar que as mulheres que amávamos eram capazes disso. Em nossa mente, só havia uma pergunta: por quê? Começamos a traçar nosso próprio plano. Precisávamos agir rápido e com estratégia, exatamente como aprendemos na CIA. Tínhamos que descobrir o que elas estavam fazendo e impedi-las antes que fosse tarde demais. Cada dia, parecia que o perigo aumentava. Afinal, quem poderia imaginar que nossas vidas poderiam se transformar em um verdadeiro jogo de esconde-esconde, onde a confiabilidade estava se dissolvendo como areia entre os dedos? Nosso próximo passo seria descobrir a verdade escondida, e mais importante, sair dessa armadilha mortal que nossas esposas e seus amantes haviam preparado. Precisávamos ser mais espertos e rápidos. O tempo estava contra nós. Eu sou o Robert, o CEO de uma grande empresa, e meu sócio Robin nos reunimos na sala de reuniões. A tensão no ar era palpável. Recentemente, descobrimos que nossas esposas, Clara e Beatriz, estavam tendo um caso com dois homens, incluindo um campeão de MMA chamado Lúcio e seu irmão personal. Com o coração partido, eu decidi que era hora de confrontar essa situação. Para isso, foi armada uma luta beneficente, que os amantes tramaram para me matar como por acidente. A ideia era acabar com tudo. A luta estava marcada para a próxima semana no grande ginásio da cidade. Patrocinado por nossa empresa, organizado por nossas esposas. Contudo, algo sombrio aconteceu. O irmão de Lúcio, que era personal trainer, desapareceu na véspera da luta. No dia do evento, a sala estava cheia de pessoas animadas. Mas antes da luta começar, uma notícia chocante chegou.
O irmão de Lúcio foi encontrado espancado e estava em estado grave. O campeão ficou muito abalado. Ele anunciou para todos que queria lutar em honra do irmão para cumprir o plano de matar o marido traído. Robert disse a Lúcio: "Em breve você estará com seu irmão no hospital." Era uma luta cheia de emoções. Os dois homens subiram ao ringue. A tensão era palpável. O público aguardava ansioso. Quando a luta começou, foram uma sequência brutal. Após 10 minutos intensos, a luta terminou. Robert em pé e o lutador apagado, cheio de sangue pelo rosto. A partir desse momento, todos na sala sentiram que algo terrível tinha acontecido. Lúcio foi levado imediatamente ao hospital. O que deveria ser uma luta de honra ou de morte se transformou em um pesadelo. No hospital, Lúcio em coma e seu irmão não sobreviveu 2 dias após o incidente. Após meses de silêncio, os dois homens finalmente juntaram as peças do quebra-cabeça. Com vídeos de todos os planos e confissões de todos os crimes, descobriram os planos de Clara e Beatriz, que haviam desviado dinheiro da empresa para sustentar seus amantes. Enquanto a verdade era revelada, os homens perceberam que o verdadeiro golpe não tinha sido na luta, mas nas vidas que estavam prestes a mudar para sempre. A dor, a traição e o mistério envolviam suas vidas, mas agora era hora de enfrentar a realidade. Pela tentativa de assassinato contra mim e contra meu sócio. Somando todos os crimes, a condenação foi de mais de 10 anos de prisão. O amante campeão ficou tetraplégico. Eles foram presos. As nossas ex-esposas, agora que separamos, cumpriam pena. Meu amigo e sócio Robin não aguentou e deixou um vídeo pedindo para cuidar da filha dele. Elisa, de 22 anos. Meu amigo, irmão sócio, finalizou a própria vida. Nossas ex-esposas agora presas e isoladas. Nenhum dos filhos queriam contato. Elas vivem mandando cartas com pedidos de perdão. Elisa, morando em nossa casa, me confessou que sempre me amou como homem. E nós assumimos um relacionamento. Minha ex queria um amante mais novo e eu casei com uma mulher muito mais jovem. Somos uma família feliz agora. Ela está grávida e vivemos juntos, eu, minha esposa grávida e meus 3 filhos. Mas o karma ainda não acabou. Com 5 anos de prisão, a esposa do meu amigo foi agredida na prisão, teve o rosto deformado. E descobriu que tinha HIV, que pegou de personal. A minha ex-esposa descobriu um câncer incurável e o amante lutador continuava inválido, sofrendo por tudo que perdeu. Vida que segue, não é mesmo? E esse foi nosso relato de hoje, pessoal, e até o próximo. Bom, vocês entenderam o que eu falei antes do relato, não é? Existem pessoas que não parecem ser perigosas, mas que quando sofrem maldades, crimes, qualquer coisa que possa prejudicá-las, elas fazem coisas que as pessoas acham que elas não seriam capazes. E nesse caso ficou bem claro isso. As duas mulheres, muitos anos de casamento, 20 anos, se eu não me engano, não é? Um dos maridos é que ficava sempre vigiando a esposa e, consequentemente, a esposa do amigo e sócio também, não é? Porque tinha muita amizade, ele com o sócio dele, o principal da história, o que permaneceu vivo, no caso aqui, que eu estou dizendo. Eles eram muito unidos, eles eram das forças especiais e depois seguiram com a CIA, não é? É uma história interessante, eu já vi muitas histórias com conteúdos parecidos com esse daí. Os dois amantes, típico de homem que acha o personal, que eles realmente falam isso, muitos. A gente escuta vídeos na internet de personagens falando que as mulheres dão mole mesmo. É porque é aquela tara, é a mesma tara da farda, que tem mulheres que têm um fetiche por homens fardados. É a mesma tara. Esse cara que faz musculação, muitos tomam bomba. E, consequentemente, isso afeta no maçarico. Vocês sabem disso, não é?
atrofia, se é que vocês estão me entendendo. Não sei se todos tomam bomba, mas é o que falam, é o que dizem. Mas também isso não é problema meu. Mas quando você acha que você é melhor que os outros homens, aí isso já passa a ser problema de todos os homens. E com relação ao grandíssimo lutador, deixa eu explicar uma coisa. Existem pessoas que são treinadas em artes marciais, mas não são atletas, como é o caso de um dos agentes da polícia secreta lá norte-americana, não é? Ele era muito bem treinado em combate. Tanto que o irmão do cara que foi finalizado, foi ele que fez isso, porque ele era amante da esposa do melhor amigo dele, e depois no ringue, em combate dentro das regras, ele finalizou o adversário dele, que era amante da esposa dele. Uma parte que eu gostei muito foram os filhos ficando contra as pessoas traidoras, as pessoas adúlteras. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Quem trai está errado. É isso que eu estou dizendo. Porque existe aquela situação. Se você não está mais feliz, não está mais satisfeito com a pessoa, separe. Siga a sua vida e deixe a pessoa seguir a vida dela. Não precisa mentir e não precisa trair. Ah, mas tem casais que reclamam quando eu comento esse tipo de coisa. E falam assim, mas o meu casamento é aberto. Tanto o marido quanto a mulher pode fazer o que quiser, ficar com quem quiser. Aí é um combinado de vocês. Eu não estou aqui para julgar, eu não faço o que eu não quero fazer, eu não repito os erros das outras pessoas e também não julgo os erros das outras pessoas. Cada um no seu cada um. Eu acabei de ver um vídeo agora eu acho que é um religioso, um pastor, ele falando que pode ser feito ou não entre quatro paredes. Ele disse algo do tipo que o que for de comum acordo do casal pode acontecer, com exceção daquela parte de trás, não é? Porque é escritor, é para botar para fora, não para botar nada para dentro. Ele explicando esse negócio. Mas ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção e eu sempre, quando leio a Bíblia, ou quando vejo comentários sobre o livro sagrado, falando que o casal, quando eles casam, quando se unem, o corpo da mulher pertence totalmente ao marido. E o corpo do marido pertence totalmente à esposa. Entenderam, não é? Então, um faz parte do outro, é como se tornassem um só. Um pertence ao outro. E nesse relato você viu que não é bem assim que funciona. Os maridos do relato, eles pareciam ser fiéis, pareciam amar as suas esposas. Mas elas, em alguns casos, por conta da idade, você chega num momento da vida onde você já começa a querer novidade. Né? E pareceu ali que eram primeiro relacionamentos de ambos, né? Porque elas casaram bem jovens e parecia ser, no caso delas. E talvez combinado com aquela coisa das amizades, contatos, porque vocês sabem, não é? Não é só homem que conversa intimidades, não. As mulheres também. E quando elas se relacionam com vários homens, elas falam das diferenças físicas, dos tamanhos diferentes de maçarico. Estão entendendo? Aí acontece o quê? Se a mulher tiver um marido que é mixaria, salário mínimo, e as amigas que provam coisas, né, diferentes, maiores, essas podem ter curiosidade. Acontece que as pessoas, pela ignorância, não sabem de uma coisa. A mesma diferença que existem nos tamanhos dos homens, existem também na profundidade das mulheres. Vocês sabiam disso? É basicamente o que eu posso dizer para vocês. Existem variações. O que é bom para uma mulher não é bom para outra. Estão entendendo? É por isso que quando a Bíblia diz
que a gente tem que se contentar com aquela primeira escolha que você teve e foi ter relação na bateção de virilha, é com aquela pessoa que você tem que ficar. Porque se você experimentar outras, acontece que você vai fazer comparações, como eu falei num outro vídeo. E isso aí faz com que você tenha necessidades. No vídeo que eu vi também, o pastor falou que não se pode ficar muito tempo sem fazer o casal, porque abre espaço para Satanás atentar a pessoa a buscar outras pessoas. É bem interessante esses vídeos que eu vejo, porque eles servem como um complemento para esses vídeos que eu coloco aqui para vocês. Porque os casos de traição, tem pessoas que falam: ah, perdão, eu errei. Não é erro, é escolha. Você escolheu fazer aquilo. Ninguém trai sem querer. Você trai querendo. Você ou tinha a vontade ou aceitou a sedução. Se você já tinha a vontade, você premeditou. Mas se você aceitou a cantada da pessoa, a investida da pessoa, é porque no fundo você queria. E o que eu acho certo é separar e vai experimentar o que você quiser. Separe. É melhor do que você enganar e fazer outra pessoa sofrer. Falando em sofrimento, para finalizar, todas as pessoas que fazem o mal, elas são punidas. O karma, a punição divina. Isso eu percebo e posso afirmar para vocês que é verdade. Pessoas que fazem o mal a pessoas inocentes ou até a pessoas culpadas. Mas volta, você vai colher maldade se você plantou maldade. É dessa forma. Sofrimento, vai colher sofrimento se você fez alguém sofrer. Tá entendendo, né? Elas são a prova disso. Os caras também, os amantes. Um ficou paralisado, inutilizado. Uma com uma doença sexual. Outra com uma doença também sem cura. Câncer, se eu não me engano. Então, ali acertou elas. Elas destruíram a vida delas. Elas tinham uma vida boa, trabalhavam na empresa dos maridos, eram também, né, empresárias, chefia, praticaram, né, transações, esquemas errados, desvio de dinheiro da empresa dos maridos, fizeram um monte de porcaria. Perderam o amor dos filhos, queriam trocar os maridos, finalizá-los e ficar com os amantes mais novos, e no fim, um dos maridos, infelizmente, sacrificou-se, porque não aguentou, porque ele realmente amava muito a esposa, e o outro acabou casando com a filha do melhor amigo, que era mais nova. Os planos das esposas ou ex-esposas de ficar com homens mais novos, acabou que elas ficaram presas, condenadas, cumprindo pena, e o marido casou com a mais nova, que gostava dele, amava ele, e seguiu a vida. Ela até engravidou, se eu não me engano, se não me falha a memória, não é? E eles vivem juntos. Ele cria os 3 filhos deles, que já tem ali por volta dos 18 e 20 anos, não é? Tem gêmeos, se eu não me engano, não é? A memória não está muito legal, não. Mas são 3 filhos que ele tem e agora ela está grávida também, a nova esposa dele. Ele seguiu a vida dele. É um direito que ele tem. E ele não fez nada de errado. É as pessoas que traíram ele que fizeram de errado. Tem gente que pensa, nossa, eu estou sofrendo sem merecer porque eu não fiz mal a ninguém. Às vezes, o sofrimento que a gente está passando é a forma que Deus tem de ensinar para a gente que a gente está no caminho errado. Até a gente acordar e seguir o caminho certo. Mas, na maioria dos casos, as pessoas que estão sofrendo são por maldades que fizeram a outras pessoas. E algumas dessas pessoas se tocam. Eu estou passando por isso, eu estou com essa angústia, esse sofrimento, esse problema,
é pelo mal que eu fiz a fulano, cicrano, beltrano. Estão entendendo? Então é basicamente isso. A gente não sai daqui sem pagar a conta. É a lei do retorno. Porque retorna para você aquilo que você plantou. É isso. É a lei da colheita, como dizem. É dessa forma. Não tem para onde fugir. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.